Namastê, taurinos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para março de 2023. Eu tenho feito leituras intuitivas aqui no canal, eu vou seguir nessa pegada. A gente vai trazer um fluxo de leitura e quando ela se encerrar, eu vou fechar o vídeo com uma carta de conselho do Arcanjo Metatron. Então vamos, Touro, março de 2023. Sol, Lua e Ascendente. Pagem de Copas. Julgamento. Rainha de Copas. Morte. Sacerdotisa. Nove de Copas. O taurino precisa amadurecer algo que está ligado à sua vida emocional e afetiva. Não necessariamente isso aqui tem a ver com alguma pessoa específica que esteja na sua realidade. O que acontece é que existe um padrão emocional que se manifesta dentro dos relacionamentos, não somente relação afetiva, amorosa, sexual, qualquer relação que não está servindo mais para você. É um comportamento, muitas vezes, até infantil. Você pode ter acionado novamente esse padrão na sua infância. Por que eu estou dizendo acionar novamente? Porque pode ser algo que venha de vidas passadas. Mas aqui, por enquanto, eu não vejo qualquer tipo de necessidade de você ir atrás de conteúdo de vidas passadas. Eu só quero que você entenda que é um comportamento muito arraigado e que você tem como algo natural, como se fosse uma segunda pele, e não te serve mais. Você precisa amadurecer. Você precisa ter uma outra perspectiva. Aprender com as lições que a vida vem trazendo. E já há muito tempo. Você vem resistindo a aprender. Mas é chegada a hora. Porque esse comportamento, esse padrão, não cabe mais na sua realidade. A sua intuição e a sua conexão com a espiritualidade podem ajudar a determinar que comportamento seria esse, porque você não se sente mais feliz nutrindo esse comportamento, esse padrão. Vem causando algum sofrimento e você, na maior parte das vezes, se cala diante desse sofrimento. Você não compartilha com tantas pessoas assim, talvez até com ninguém. É algo muito íntimo entre você e Deus. No passado, você poderia até ter tirado algum benefício desse comportamento. E com o passar dos anos, você pode ter tido benefícios e também algum tipo de ganho secundário com isso, mas hoje não faz mais você feliz. E você precisa priorizar sua felicidade. Olhar primeiro para si, para você poder ter boas relações. Não deixar mais o tempo passar, ou empurrar com a barriga comportamentos e padrões
que não servem e que talvez até estejam impedindo você de desfrutar as relações afetivas, as relações em geral, com plenitude. Que você possa ter nessas relações tudo aquilo que é para ter, tudo aquilo que existe aqui de favorável para você. Às vezes você acha que tem que se acastelar numa torre e se separar das pessoas, não ter mais contato com ninguém, mas não é bem isso. Você é uma pessoa sociável, você tem as suas reservas, mas você precisa de pessoas. E aí você não está conseguindo ver o que está fazendo de errado, embora lá no fundo você já saiba, você já tenha a resposta. Você tem medo da resposta. Tem medo das transformações que a resposta é capaz de trazer e de fazer, né? Roda da fortuna. Você não tem controle de nada. A lua. 3 de ouros. As de copas. 10 de copas. 4 de copas. Você precisa mergulhar no seu mundo emocional, no seu inconsciente, no seu universo criativo, imaginativo, para que você consiga entender o que não está auxiliando na construção de uma realidade mais próspera. Próspera em que sentido? Estou pensando aqui num sentido emocional, tá? Não em termos de valores da matéria. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa estar disposto a vivenciar as suas relações com plenitude. Do contrário, você vai continuar se acastelando numa torre, sem querer prestar atenção naqueles que verdadeiramente querem te amar. Como se ninguém no mundo pudesse te amar da maneira como você acha que tem que ser amado. Só que não tem nada a ver com as pessoas. Não é algo que está no externo. Tem a ver com você. Tem a ver com o seu mundo interior. É o seu próprio mundo interior que está bloqueando a chegada do amor na sua vida. E eu tô falando um amor num sentido maior, tá? Não só de um amor de par. Isso também pode ser, lógico. Um amor de par também é importante. Você está criando camadas, é como você se protegesse, se defendesse das outras pessoas. Como se você tivesse criado uma carcaça. Pode ser até que alguns de vocês estejam com questões de ganho de peso por conta disso. Porque quando a gente ganha peso, um dos significados dentro da linguagem corporal é criar uma capa de proteção, né? E para proteger aqui, ó, o cardíaco. Você vê que quando a pessoa é muito obesa, você tem dificuldade de abraçar. Ela não quer ser
abraçada. Entende? Então pode ser que para alguns de vocês esteja se manifestando dessa forma, quer dizer, tá vindo para o corpo físico. Pode vir também que tem a ver na forma de compulsões alimentares. Você acredita que tem um vazio e aí esse vazio está sendo preenchido. Agora, você identifica como um vazio, que você pode até sentir como um vazio mesmo aqui na altura do estômago, no plexo solar, que aí você confunde com fome. É como se você precisasse estar com um certo peso corporal e um peso dentro do estômago para você sentir que está no planeta Terra, para você sentir que está aterrado, né? Pode ter também, por incrível que pareça, uma dificuldade de aterrar, né, para um signo de terra. Muito perdido dentro do mundo emocional, sem saber como expressar os sentimentos. Alguns de vocês, dentro de trabalhos terapêuticos, poderiam alcançar curas que não tem nem valor, são curas assim incalculáveis, muito importantes. Seria um bom momento para começar algum processo terapêutico, porque essa sensação de vazio, ela não é verdadeiramente um vazio que tenha que ser preenchido, é um padrão infantil que vem lá de trás, né? Tô chamando de infantil porque tem relação com a infância. Não que você seja infantil. É um padrão de lá de trás e que precisa ser olhado. Você precisa encontrar soluções adultas para o que você solucionou de outras maneiras lá longe. E que vem, em alguns casos, de outras vidas, mas não importa. Tô falando de outras vidas só para você entender que é algo muito antigo, né? Que está presente aí no seu campo. E se dirigir, olhar para isso, significa escolher a sua felicidade. Ao invés de você ficar se acastelando, ficar se protegendo das outras pessoas. E aí quando você for ver, você está totalmente isolado, você não se relaciona com ninguém. Quando muito, relações de trabalho e muito superficiais, você não tem deixado as pessoas se aproximarem. Mesmo até que você esteja cercado de pessoas. Eu não estou vendo nem alguns. A maioria não está tão cercado assim de pessoas, não. Mas você poderia estar num lugar cercado de pessoas ali, supostamente interagindo, mas sem deixar que os outros te toquem, sem deixar que os outros te afetem. E você precisa ser afetado. É como se tivesse alguma coisa, esse padrão tem relação com um sentimento de algo sujo, como se você tivesse alguma coisa suja na sua alma e que mesmo que você tome todos os banhos físicos e energéticos, parece que aquilo dali não limpou. É alguma coisa que vem de outros tempos, densa, mas que se você tiver um olhar maduro, você consegue solucionar. E como eu falei antes, a sua espiritualidade, a sua conexão com o alto, a sua intuição vão trazer as pistas, porque é algo que não deixa mais você feliz e você vai conseguir reconhecer o que é. Eles estão dizendo para mim assim, que alguns de vocês precisam observar se de repente
não tem alguma comida infantil, comida que criança gosta de comer, sabe aquele paladar infantil? Se não tem alguma coisa da época de quando você era criança que você tornou a comer, ou um prato que você come desde aquela época, que você come do mesmo jeito, quase sem mudança nenhuma, a ideia, as situações em torno desse prato tem a ver com a situação, tem a ver com a questão. Eles estão me fazendo lembrar aqui de vários pratos, várias coisas que eu comia quando criança. Eu era uma criança muito chata para comer. Tinha fases, né, que comia certas coisas, preferência por certos produtos. Na minha época já tinha essa coisa dos industrializados, né, chegando pesadamente. Então, dependendo da sua geração também, lógico, você, através dessa memória afetiva da comida, você vai conseguir pescar o que eu tô falando aqui, tá? Uns com mais facilidade, outros com menos facilidade, porque pode ser que a mente crie algum tipo de resistência até para lembrar de que comida é. E até para associar com algo que vocês estão comendo hoje, consumindo hoje. Pode ser até um mesmo jeito de consumir, talvez, também, tá? Um jeito de cortar, um jeito de fazer, alguma receita familiar que está na família já há muito tempo, ou coisas assim, nossa, tal pessoa faleceu, e aí a receita de tal prato foi com ela, porque ninguém aprendeu a fazer. Coisas assim, ligadas à memória afetiva da comida, que tem tudo a ver com o seu arquétipo, né? Touro tem a ver com a coisa da ingestão, né? Aqui, esse chakra, a garganta, tudo aquilo que a gente coloca para dentro, tá? Então tem uma ligação muito forte entre comida infantil, paladar infantil e a questão que você precisa olhar. Talvez até uma abordagem mais adulta com relação à própria comida, aos seus hábitos alimentares, trazendo esse amadurecimento que você está precisando, um amadurecimento emocional. A gente desconta muita coisa emocional na comida, porque, como eu estava falando, você confunde com um vazio, mas não é um vazio. É uma tentativa de saciar uma ansiedade, aplacar um determinado sentimento deletério, e que você encontrou isso, né, a melhor maneira foi através da comida. Eles estão mostrando para mim que para alguns de vocês pode ter começado mesmo lá longe, por alguma dificuldade que houve na amamentação. E aí uma sensação de abandono. Fui abandonado pela minha mãe porque ela não me deu o peito. Tá? É longe assim mesmo. E que vocês vão tendo os insights necessários, se vocês se permitirem, porque esses insights são importantes para essa escolha pela sua felicidade. Não vai adiantar você escolher pela felicidade mentalmente. Mentalmente, todo mundo escolhe, né? Quem é que quer ser infeliz, gente? Quem é que, racionalmente falando, quer ser infeliz? Ninguém.
A pessoa escolhe ser infeliz por padrões emocionais, não é pela razão, não é pelo mental. Ela não escolhe conscientemente isso não existe. São questões inconscientes, são camadas, são partes dela que acabam levando a pessoa para um caminho que está distante da felicidade, tá? E aqui você está sendo apresentado para essa escolha em março, tá? Desde quando eu sentei para gravar o vídeo de vocês, e que eu acho que isso tem significado, eu não errei ao falar, mas eu toda hora falo março, mas pensando que eu tinha que falar maio. Maio. Maio é aniversário de alguns. Vocês podem dizer assim, mas isso aí tem a ver já com inferno astral. Vocês sabem que eu não acredito nessa história de inferno astral, né? Para mim, inferno astral é uma bobagem. Não acho que seja por conta disso, ok? A questão do inferno astral, né, é quando o Sol está transitando graus, né, no signo anterior ao nosso, que muitas vezes é uma dificuldade nossa, uma sombra nossa. Então, na verdade, o que as pessoas chamam de inferno astral é uma dificuldade para lidar com a sombra, uma dificuldade para lidar com a morte, porque o Sol transitando no signo anterior é equivalente a ele transitar pela nossa casa 12, que aí traz à tona questões kármicas, tudo isso que a gente está falando aqui, padrões, questões de vida passada, coisas que não servem mais, coisas que precisam morrer. E aí tá vindo a coisa de maio, quer dizer, até maio você já vai ter encontrado as respostas que você busca e feito a escolha certa. Vieram duas, o mundo e a rainha de paus, que eu interpreto como uma grande conclusão do que a gente está falando, tá? Você vai fazer a escolha certa é intuitiva, criativa, imaginativa, emocional, ela não vai vir do mental. Você pode pedir ajuda aos seus amparadores, aos seus guias, mentores, como queira chamar. Você pode sim usar de diversos recursos terapêuticos e você está sim fechando um ciclo na sua vida para abrir outro, onde você vai ser uma pessoa mais madura emocionalmente, vai ter melhores relacionamentos e com isso até mais qualidade de vida. O que eu tinha falado antes, a prosperidade, mas não necessariamente uma prosperidade material, uma prosperidade emocional, uma prosperidade no sentido de oportunidades, né? De chances. Mas existe sim um comportamento que tem que ir embora. E eu vou ver se o tarot tem mais alguma coisa para dizer ou se a gente vai fechar. Dois de copas, o diabo, carro, temperança, força, a rainha de ouros.
posteriormente, depois de localizar esse comportamento que você vem repetindo, e pode ser até que você já tenha localizado enquanto está aqui me ouvindo, ou venha a localizar em breve, você vai poder, né, você vai ter uma outra oportunidade de crescimento. Você vai conseguir enxergar a partir desse seu processo, você vai ver com muita clareza quais são as suas sombras dentro das relações humanas, em especial relações amorosas. No sentido de não continuar cultivando essas sombras, cultivando comportamentos nocivos dentro das relações, fazendo caminhar aquilo que tem que caminhar. Se você consegue enxergar que existe um norte para essa relação, que você e a outra pessoa continuam de mãos dadas com diversos objetivos em comum, maravilhoso. Você vai poder detectar certas dificuldades através da vida sexual, tá? Se ela está saudável ou não, se existe desejo ou não. Vai ser a forma como você vai perceber, certo? O apetite pelo outro, você vai perceber. E vice-versa. Mas você vai fazer os ajustes necessários. É só uma outra etapa, né? Agora você precisa se enxergar. Não está na hora de enxergar o outro, ok? Não que você não vá olhar para as suas relações, mas você vai dar prioridade para você. Se você achar que os processos internos estão muito pesados, você pode dar atenção para a sua vida material, ver o que você pode cultivar dentro dela, o que cabe ser alimentado dentro da sua vida material, o que está te servindo, né? O que está respondendo bem aos seus avanços, às suas iniciativas, sem esquecer de olhar para dentro. Você vai olhar para a sua vida material não como uma válvula de escape, mas porque você quer sair um pouco de si. Tudo bem, contanto que um tempo depois você retorne, porque se você não olhar para si, você vai continuar repetindo esses padrões nas suas relações até chegar a esse ponto de você se ver uma pessoa acastelada, né? E eu não quero que você se sinta assim. Todos nós somos seres sociais e os taurinos, eles precisam muito, muito, muito de outras pessoas. E você tá num ponto assim de descoberta muito importante, de muito crescimento e de virada na vida mesmo, uma guinada muito relevante. E todos esses insights que eu estou falando aqui, posteriormente vão ajudar até na vida material. É que a vida material não é a prioridade agora, mas vai ajudar sim a você ser também uma pessoa mais próspera em termos de finanças mesmo, ok? Porque o dinheiro ele também tem a ver com essa questão do autocuidado, né? Nós ainda vivemos numa realidade que você precisa do dinheiro para ter as coisas, então você vai fazer uma conexão entre uma coisa e outra. Só que agora, né, no momento presente, você tem que olhar para o seu emocional, tá? Com bastante carinho, cuidado, sem ter medo do que você vai ver. Pulou uma carta que eu já esperava e aí, por conta disso, eu vou tirar outra.
A carta do karma, né? Tô falando de karma o tempo inteiro, vida passada, desatando os nós, né? É o que você tá fazendo, desatando os nós kármicos. Aqui é só uma confirmação, né? E aí, tem uma outra coisa que eles estão me chamando a atenção. Essa carta é a carta de número 28. E 28, se você for reduzir dentro da numerologia, né, 2 mais 8, 10, você tem o 1. Quer dizer, o 1 é o mago, é a roda da fortuna, é um novo início, ok? Então você sim está dando uma guinada, ok? Mas eu quero que o deck do Metatron traga pra gente um conselho, né? Aqui veio uma confirmação. Eu quero um conselho, por favor, pra gente fechar. Prata, Guerreiro da Luz. Sempre que eu vejo essa carta aqui, eu me lembro do As de Espadas, né? Me lembra uma coisa assim, Rei Arthur e a Excalibur, né? Um negócio assim. Você precisa ter coragem. E aqui no caso não é uma coragem para lutar. É uma coragem para cortar. Cortar aquilo que não serve. Parar de temer a morte. A morte no sentido de transformação. No sentido de eliminação daquilo que não cabe mais na vida. O que me ocorre com essa espada aqui é que se você estiver sentindo uma dificuldade muito grande com essas questões emocionais, como eu falei que você pode pedir auxílio para a espiritualidade, o que me ocorre é você fazer algum trabalho com a energia do Arcanjo Miguel. Você pode fazer novena, você pode fazer 21 dias de limpeza, né? O que você for orientado, o que vier para você. Pedindo que Miguel e a sua egrégora, né, todos os seus guerreiros, toda a sua falange, eles auxiliem você a desatar esses nós, né, que é no caso de passar uma espada aqui é cortar. Cortar os fios que conectam você a pessoas, comportamentos, padrões que um dia fizeram sentido, mas que não fazem mais, e que isso seja removido mesmo da sua realidade, tá? Agora, de forma alguma, a espiritualidade vai fazer algo que é você que tem que fazer. Você só vai receber auxílio nessa limpeza. Agora, toda movimentação e constatação, né, qualquer tipo de insight é seu, né? E fundamentalmente, como a espada também tem a ver com o mental, é claro que você vai conseguir fazer todo um link depois intelectual, né, mais racional, sobre tudo isso que está sendo falado aqui e experimentado, né? Você vai ter um entendimento também, né, a partir do racional. Mas entenda, não é o racional que vai resolver. Pelo menos não agora. Aqui se trata de uma questão emocional, certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.